Fala Máquina, Britão aqui, como ser o melhor interno do seu hospital a partir de pequenos comportamentos. Eu vou te falar aqui 5 comportamentos que você começando a fazer hoje, você vai se destacar dentro do seu internato. Beleza? Fica comigo até o final. Internato é muito bom, né? Época boa, cara. Pô, tem tempo já, passou, 2012, 11, 12, não mentira, 10 e 11 foi meu internato, já tem um tempinho já, razoável. Porém, era uma época muito boa, assim, uma época de aprendizado, uma época de amizades, uma época de muitos laços. O Igor a gente foi dupla do internato uma época, né? A gente era do mesmo grupo do internato. A gente é amigo desde o início da faculdade, mas o internato sempre teve um momento ali onde você tem muito contato com professores. Isso é legal pra caramba, dependendo do hospital que você tá. São muitas as oportunidades, não é? Eu lembro que na minha época a gente teve, além das oportunidades clássicas, né, de plantão, cirurgia, ir para uma UTI, fazer procedimentos, participar de congressos, escrever artigos, tem uma série de outras coisas que vão surgindo ali. E muitas dessas são pontos de carreira. Eu lembro de uma professora maravilhosa, não vou citar o nome dela, mas uma professora muito querida e que por tantas vezes ao longo da carreira eu pude reencontrá-la, né? E ela pôde dar um feedback positivo, assim, né? Putz, menino legal, menino rodou comigo no internato, ele era um rapaz bom, era um cara que queria aprender, queria estudar, isso é muito bom. Isso é muito importante pra gente, pra nossa carreira, principalmente pra você que às vezes está fazendo faculdade no local onde você pretende morar, que era o meu caso, né? Eu estava no internato em Vitória, eu queria morar em Vitória depois que eu terminasse a minha formação, vamos dizer assim. Então tem alguns comportamentos que vão te ajudar, e a ideia é exatamente essa, a gente tentar trazer esses comportamentos para cá. E o primeiro deles é o seguinte, pontualidade. Pontualidade não é meramente chegar no horário, até porque literalmente é isso, mas o que está por trás da pontualidade que é importante. Esta é uma luta para mim, inclusive, fazendo a minha culpa aqui, uma luta diária para mim, porque eu tenho uma facilidade muito grande em me desorganizar, assim. Eu tenho uma facilidade muito grande de achar que 15 minutos demoram meia hora. Então, assim, eu acabo colocando mais de um compromisso no mesmo horário. E isso é um problema muito grande. Eu luto muito contra isso, porque eu sei que a pontualidade, ela representa compromisso. Ela representa um respeito principalmente aquelas pessoas que estão ali. Ela representa dedicação. Olha que interessante. Ela representa interesse. Pô, seriedade. Olha quantas virtudes aqui. Olha quantas características. Olha quantas coisas eu acabo assumindo por você ser pontual. Não vamos assumir que eu sou o seu preceptor. E o horário de você chegar é 7. E você chega todos os dias 6h55. 6h55. Maravilha, né? Eu vou ver lá todo dia você chegando. Pô, o cara chega sempre no horário, velho. 5 minutos antes. Vai lá. Na hora que vai começar a visita, você é o cara que tá tranquilo, assim, parado, esperando. E aí seus amigos tudo chegando, e bala, barulho, telefone, guarda, não sei o que, pega, não sei lá. Você lá tá tranquilo. Chegou um pouquinho mais cedo. Isso, cara, tem uma série de coisas que eu vou assumir só de ver isso acontecendo. Tá? Então, pontualidade. Esse é o primeiro comportamento aqui. Outra coisa que eu vou falar, e aqui é uma postura com os colegas. Isso aqui é muito, cara, isso é muito importante e chama muita atenção, cara. Porque é comum a gente imaginar dentro do internato eu ter uma postura ali com os meus colegas de amizade, até porque são pessoas da mesma sala. Ninguém imagina que você não vai ser amigo ali, vai ficar tratando mal o seu grupo de internato, apesar de ser razoavelmente comum essas brigas de internato. Mas, olha, ninguém imagina que você tem grandes problemas. Mas quando eu digo colegas aqui, eu tô falando principalmente o pessoal de outras áreas. De outras áreas. Seja, sei lá, o pessoal dos técnicos de enfermagem, os enfermeiros, o fisioterapeuta, sei lá, o zelador, o pessoal do gesso, não importa onde você esteja rodando, o pessoal do laboratório, o pessoal da administração, da recepção, da hotelaria, o maqueiro. A forma como você trata essas pessoas e como elas te tratam. É claro, uma é reflexo da outra. Se você todo dia chega de manhã e cumprimenta a pessoa que está lá trabalhando lá por exemplo, o porteiro, imagina.
O segurança que tá ali na catraca ali pra você entrar no hospital. Todo dia você entra, fala, seu Paulo, beleza? Todo dia você cumprimenta aquela pessoa. E aí, um belo dia, a pessoa pode chamar, aí, Rômulo, tranquilo, cara, como é que tá o dia? Pô, o dia tá legal e tal. Você começa a trocar uma ideia, começa a ter uma certa intimidade um com o outro, dependendo um dia na visita, um dia no ambulatório, um dia dentro do consultório, alguém chega e fala, caramba, eu esqueci meu telefone, sei lá na guarita. Aí imagina você chegar e falar, não, deixa eu conheço bastante o Paulo lá, eu vou falar com ele, pra ele guardar o telefone, pra gente não perder aqui, sei lá, pra você poder ir pro centro cirúrgico. Você vai lá, pô, falou com o Paulo, caramba, isso é legal. Porque dentro de um hospital, dentro de uma enfermaria, dentro de um ambulatório, dentro de qualquer unidade, de qualquer trabalho, meu irmão, as relações se sustentam por gentilezas. Não existe um contrato dizendo que essas coisas têm que ser feitas. Muitas vezes são gentilezas que a gente faz num café que a gente leva, num olhar que a gente faz, numa pergunta, numa atenção extra. Ou seja, essa postura que você tem com as outras pessoas, ela não meramente é um cartão de sou uma pessoa boa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas essa capilaridade que você ganha, essa intimidade que você ganha. Você acaba entendendo melhor. Você acaba conseguindo, às vezes, resolver pequenos problemas, porque você conhece as pessoas exatas. E isso, para quem está enxergando, é uma postura de alguém que, cara, que está presente, que está vivendo aquilo. Uma postura de alguém que tá, né, que vestiu a camisa. Que vestiu a camisa. Cara, você não é só o interno, você é o interno. Eu sou o interno dessa enfermaria. Então eu conheço as pessoas que estão aqui, eu sei o nome das pessoas que fazem, eu sei quais são os processos, eu sei por onde eu devo ir. Eu sei resolver os problemas. Isso me permite resolver problemas. Sabe aquele papo de que tipo, pô, você é interno, eu fico pegando papel, que não sei o quê. Cara, isso é um excelente trabalho. Uma maravilha. E é claro, a gente, quanto mais intimidade que a gente tem, quanto mais conhecimento a gente tem ali das pessoas, mais fácil a gente faz isso. Mais tempo a gente ganha e é uma postura muito legal. Terceiro ponto, roupa, cara. Não adianta, não dá pra você ir pro hospital, continuar indo pro hospital, se é que você tá indo, porra, com uma calça rasgada, porra, de cropped, você tá indo, pô, com o jaleco todo podre, tá com as roupas toda errada, bicho, tudo bagunçado. Cara, é óbvio que isso aí vai chamar a atenção, cara. Se tem alguma coisa no seu porte externo, se tem alguma coisa no seu porte exterior que não condiz com aquilo que você faz, isso vai causar uma estranheza. Aqui a questão não é pode ou não pode. Todo mundo vem, pô, pode ter tatuagem? Pode, não tem nada a ver isso que eu tô falando. Claro que pode, bicho. A pergunta não é essa. A pergunta é, você, lá, indo pro internato, indo fazer atendimento de pacientes dentro da enfermaria, sua vestimenta condiz, a forma como você se apresenta condiz com aquela posição que você está assumindo? Que é a posição do médico ali? Condiz. Você condiz, meu irmão, ok. Se não condiz, faça acontecer. Tenho certeza que vai ser uma mudança muito pontual. Aqui não tem relação com dinheiro, nem com elegância, nem com... Cara, com elegância até que tem. Mas não tem relação com dinheiro. Tem relação com se vestir adequadamente. Para aquele momento, para aquele cenário. Isso para quem tá vendo. Uma medida simples, por exemplo, cara, eu vou botar um sapato e uma camisa. Eu vou de jeans e polo. É uma coisa simples, velho. Vamos para um homem aqui, né? Uma coisa simples que você pode fazer e que vai resolver, cara, muito dessa maneira como você está querendo dizer que se interessa pelo trabalho, que se interessa pela medicina e que é um interno dedicado. Um interno dedicado que está andando igual um maltrapilho, não condiz muita coisa. Beleza? Vamos lá. Quarto comportamento aqui que vai te ajudar dentro do internato. É uma genuína curiosidade. O que significa isso? Significa você, durante a visita, durante o ambulatório, durante qualquer desses momentos que você vai ter oportunidade de estar ali com o professor, estar ali com os pacientes, estar ali com o residente, você perguntar, cara, você ouvir mais do que você ficar falando, cara. Ninguém quer responder uma pergunta que você já sabe a resposta. Sabe esse tipo de perguntinha? Essa perguntinha é muito sacal. Você sabe a resposta, aí você pergunta de novo só pra dizer que você sabe a resposta. Irmão, não faça isso não. Porque essa pergunta é pra você reforçar seu ego, pra você mostrar que você sabe. Porque não é uma pergunta honesta, pô. Perguntas honestas, perguntas curiosas, perguntas genuínas. Ouvir mais do que ficar falando.
Isso dá, cara, isso é muito massa. Isso é muito massa, porque normalmente na rotina, quando você está passando uma visita e está fazendo perguntas, normalmente a pergunta que rola é daquele cara que é o perguntador e tudo que ele pergunta ele já sabe. Então, você sabe disso que eu tô falando. Isso aí é um clássico. Não seja essa pessoa. Porque essa pessoa ela não é interessada, ela é chata. Ela não é interessada, ela é chata. É diferente. É que ela confunde. Ela pode até ser interessada, mas ela acha que essa pergunta torna ela interessante. Não, torna ela chata. A pergunta que te torna interessante é uma pergunta genuína. Mesmo que seja uma pergunta idiota. Porque não tem pergunta idiota. No cenário de aprendizado, meu irmão, não tem pergunta idiota. Então você está numa visita, professor, eu não entendi isso, me explica. Isso é uma pergunta genuína. Não tem um professor que não goste de responder isso. Se o cara não gosta, ele não é professor. O cara está ali à toa. A verdade é essa. Aí o problema é dele, não seu. Mas essa pergunta é genuína. Pô, eu não sei isso aqui, me ajuda. O cara pergunta, eu te ajuda, pô. O cara tá ouvindo, tá disposto a ouvir. Paralelo a isso, aproveitar a ideia da curiosidade aqui, larga da paradinha de fofoca, velho. Larga desse negócio de fofoca. Sabe por quê? Porque é só questão de tempo de você ser alvo, cara. Se você fica estimulando essas bobeiras, cara, de você ficar falando mal do interno que não fez aquilo, do cara que não fez isso, da história do residente que não sei o quê. Cara, puto, velho, sinceramente, sai desse papinho, cara. Sai desse papinho. Isso não é algo assim, isso é coisa do interno e tal, isso passa. Passa nada. Daqui a pouco você tá do outro lado fazendo a mesma coisa. Daqui a pouco você é esse mesmo residente chato pra caramba que você tá reclamando. Que fica de murmurinho, que fica de fofoca, que fica só contando mal, falando mal dos outros. Comigo nada de ruim acontece, só com os outros. Meu dedo aponta pra todo mundo, menos pra mim. Cuidado com esse lance. Aproveita nesse lance de curiosidade pra lembrar disso, de essas fofoquinhas, velho. Isso rola pra caramba no internato. E a última coisa, essa aqui de fato ela é muito importante, ela tá mais relacionada a uma ação do que exatamente com uma postura, mais relacionada com uma ação. Que é levantar a mão. Por que isso de levantar a mão? Porque toda vez que a gente está numa rotina como essa, lembra que eu falei das oportunidades? Elas vão surgir. E vai surgir para quem levanta a mão. Vai surgir. Essa ideia de levantar a mão não necessariamente isso. Apesar de algumas vezes ser isso. Mas é a ideia daquela pessoa que está proativa, aquela pessoa ativa, aquela pessoa que busca, que diz sim, que diz sim. Quem quer fazer isso? Eu quero. Sabe quantas vezes eu cheguei para a turma e abri a oportunidade das pessoas me acompanharem no consultório? Várias. Quase nenhuma vez interno, algum aluno meu foi. Porque os caras queriam ir para onde eu estava operando, onde eu dava plantão. Eu ia perguntar para vocês, quiserem ir lá comigo pro consultório, me ajudar a fazer os papéis da cirurgia, me ajudar a acompanhar os pacientes do pós-operatório. Cara, eu vou e ninguém nunca ia. Como essa que eu tô te falando, eu tenho certeza que já rolou várias outras oportunidades como essa. Seja o interno que levanta a mão. Seja o interno que na hora que alguém perguntar quem quer fazer esse procedimento, que vai ser amanhã à noite, eu. Cara, aproveita essas oportunidades. Esse primeiro contato que você vai ter, que um dia você... eu lembro de uma vez um interno que chegou, isso na época da pandemia, de plantão na UTI, ele perguntou se ele podia acompanhar um caso, eu falei que sim. Podia ficar lá comigo na UTI. E aí, passou um tempinho, ele tava fazendo tudo bem. Eu tava com 3 alunos, eu perguntei se alguém queria ficar à tarde. Era um casal e esse rapaz. Aí o casal falou assim, não, a gente vai pra casa porque vai sair mais cedo, vai dar pra estudar, tem prova. Falei, de boa. E esse rapaz falou, não, eu vou ficar. Obviamente que ele ficou. A gente, só nesse dia, ele passou, foram 4 centrais. A gente fez uns 3, 4 ultrassom bela-leito e entubamos um paciente. Levei ele pra tudo quanto é enfermaria que estava tendo procedimento. Porque essa era a minha intenção. Cara, de manhã eu também tô apertado, tô envolvendo, tô vendo os pacientes. De tarde eu vou estar um pouco mais tranquilo. Eu já vou ter resolvido boa parte dos casos. A gente pode buscar coisas pra gente aprender, coisas pra gente discutir. E esse cara aproveitou. Depois eu fiquei sabendo que ele fazia isso com todo mundo. Ele era tipo o rato do hospital. Se dependesse dele, ele não ia embora.
esse menino, assim que ele formou, ele foi contratado. Hoje eu sei que ele está já no 2º ano de medicina intensiva, nesse mesmo hospital. É um rapaz super querido, meu irmão conhece, meu irmão é preceptor, meu irmão conhece, ele sempre elogia. Ou seja, é óbvio. Então a oportunidade que ele pegou lá atrás, né, de levantar a mão, e eu continuo falando bem dele. Se eu esbarrar com ele em algum lugar, sei lá, se um dia ele me mandar uma mensagem perguntando se que gostaria de dar aula um dia, pô, era um cara que eu vou falar, pô, caramba, vem embora, vamos dar aula aqui no Pé Zerado. Acho que tem tudo a ver, porque o moleque se dedicou lá atrás. Teve essa atividade, essa proatividade, então você pode super fazer isso. Sabe, suas amigas lá ficam sem graça? Cara, não seja elas, faça. Lá na frente, o impacto que você vai dar nos outros, a gama de oportunidades que você vai ter é muito maior. Essas 5 posturas, 5 medidas, 5 comportamentos que você pode fazer hoje para deixar o seu internato, né, muito melhor, para você de fato destacar e fazer do internato o início da sua carreira. Beleza? Manda para seus amigos do internato aí, cara. Pega esse link aqui, ó, compartilha aqui, ó, vai lá no grupo da galera e joga. Isso aí é um negócio que pode mudar o grupo de vocês, pode fazer vocês chegarem no final da faculdade muito mais reconhecidos, com muito mais oportunidades, fazendo muito mais procedimentos. Tamo junto? Não deixa de curtir este vídeo também. E claro, segue a gente no canal para mais vídeos.